Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre servidores. Bem, no vídeo anterior eu expliquei um pouco mais sobre Synology NAS e Ugreen, expliquei como que seria a diferença dos dois, o que seria um ponto positivo da Synology NAS, o que seria o ponto negativo do Ugreen e assim por diante. Desse jeito você tem uma opção de escolher entre os dois. Porém, vai que você não queira comprar um servidor já pronto, você queira construir o seu próprio servidor. Desse jeito, nesse vídeo, nós vamos explicar um pouco mais sobre o setup, as opções que você pode escolher, o que realmente vale a pena, o que não vale a pena. Desse jeito, você pode fazer a escolha de modo correto, modo decisivo, e você tem todas as informações relevantes para você. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Lembrando, esse vídeo, ou essas informações que eu vou mostrar nesse vídeo, será mais pertinentes a mim, porém, você pode utilizar como benchmark para você na hora de você fazer a escolha do seu sistema. Outra coisa, eu quis montar um sistema parecido ao NAS, na qual eu coloquei como referência para ter comparações mais justas. Mas lembrando, você não precisa escolher a mesma especificação que eu estou pensando em colocar e você não precisa escolher o mesmo NAS que eu estou pensando, é apenas colocando algumas ideias e desse jeito, de acordo com as suas necessidades, com a sua usabilidade, você pode escolher o que você precisa. Então, primeira coisa, nós vamos vir aqui na minha tela e vou vir com essa página inicial. Qual seria mais interessante? Você ter o teu próprio NAS, ou você montar o seu próprio NAS, ou você já comprar um servidor já pronto. Isso aí, quando eu falo servidor, é qualquer NAS. Se você escolher Synology, Knape, se você escolher o Ugreen e outras opções. Mas nesse vídeo específico nós vamos focar no Ugreen, por causa que está bastante no mercado. E eu acho interessante a gente comparar o servidor novo, ou esse modelo novo de NAS, comparado ao que eu posso conseguir. Porque, como eu falei no vídeo anterior, Synology NAS faz um pouco de lack of hardware, então não vale a pena colocar eles como benchmark ou como referência. Então mesmo assim, agora nós vamos vir mais um pouco aqui para o lado e vou mais ou menos explicar essa tabela. Depois nós vamos focar aqui para o lado, mas isso aqui que é o mais importante. Vamos colocar aqui e vamos copiar essas informações um pouco mais aqui, só para esconder para vocês. Então, aqui seria o meu Proposed servidor. Esse Proposed servidor estaria baseado nesse DP 8000P, na qual seria um Ugreen com 8 bays. E ele teria um servidor ou um CPU de i5 1235U. Por que eu escolhi esse i5 1238U? Pelo Power Consumption. Eu poderia colocar um CPU bem mais potente, porém o consumo de energia vai ser muito mais potente e mesmo assim um CPU que teria um score de 12.000, quase 13.000 de score já seria o suficiente para as minhas aplicações. E além do mais, porque um servidor Intel, ele teria o nosso gráfico integrado e porque ele teria esse gráfico integrado, ele garantiria que eu poderia fazer transcodificações usando o GPU, ao invés de só fazer transcodificações usando o CPU. Então você vai ganhar um pouco na questão do Plex. Outra coisa, o que eu fiz? Para montar o computador, primeira coisa, você tem que escolher o CPU e daí a partir do CPU você vai escolher a tua placa-mãe. Por quê? Por causa que dependendo do modelo, da versão do fabricante, você vai ter que escolher uma placa-mãe diferente, caso contrário não vai ser compatível. Então desse jeito, como eu falei, vou estar escolhendo um i5 1235U, se eu abrir aqui o benchmark do i5 1235U, normalmente ele vai consumir cerca de 15 watts e no máximo ele vai consumir 55 watts, na qual, como eu falei, o score multithread vai ser por volta de 13.000, ele teria o nosso graphic card integrado, e ele teria 10 cores e 12 threads, e ele basicamente foi lançado em 2022, então seria o CPU mais novo, porém ele é um preço mais acessível e tem um power consumption um pouco mais baixo. Então se a gente voltar aqui, como eu falei, eu escolhi meu CPU e daí a partir daí eu poder escolher minha placa-mãe.
Depois disso, nós vamos escolher a nossa memória RAM. Eu vou colocar uma memória RAM DDR5 porque essa placa-mãe é compatível com DDR5 e escolhi 8 GB. Eu poderia colocar mais, poderia colocar 16, 32, mas vamos começar com 8 GB porque eu acredito que vai ser o suficiente. E além do mais, se eu vim aqui no site Ugreen, ele oferece 8 GB. Por isso mesmo que eu quero comparar ele a ele. Se por acaso eu quiser colocar mais, yes, posso colocar mais, vai ser um pouco mais caro, só que eu não vou estar comparando elas por elas, então não vale a pena. Voltando aqui, eu escolhi minha memória RAM, meu CPU, minha placa mãe. Agora seria a conexão 10 GB. Porque o Ugreen oferece essa conexão 10 GB e 2.5, então eu preciso colocar uma card 10 GB. Mesmo assim, porque essa placa mãe tem mais sockets, então eu poderia colocar uma placa de gráfica de 10 GB, depois disso eu poderia colocar uma placa de vídeo se por acaso for interessante. Agora eu quero achar um case que teria parte de 8 bays, e eu achei alguma coisa parecida, um pouco menos que eu tinha cotado. Essa aqui na AliExpress, ele teria 8 bays e ele estaria na faixa de 85 pounds mais o delivery, então estaria na faixa de 150. Então este aqui seria o meu bay. Lógico, consigo uns mais baratos, mas vamos colocar que eu vou pagar mais ou menos nisso. Então, eu tenho meu case, eu tenho meus componentes, memória RAM, e agora eu preciso meu power supply. E eu acredito que 500 watts power supply vai ser bom o suficiente, porque eu não vou colocar uma placa de vídeo muito potente, então o power consumption dela vai ser mais baixo. Se por acaso, no final das contas, você está pensando em colocar uma placa de vídeo muito potente para ajudar nas suas transcodificações, olhe para uma fonte um pouco maior, mas normalmente essa fonte de 500 vai ser o suficiente para uma placa de vídeo, não as mais recentes, mas uma versão mais simples, o que para transcodificações vai ser mais que o suficiente. Você não precisa colocar uma placa de vídeo muito potente. Além do mais, se você pensar só em transcodificações, tem o 4P2000, P4000, P5000, que ele vai ser mais dedicado para transcodificações, para ser mais rápidos, e o power consumption dele vai ser mais baixo. Então, 500 watts de power supply vai ser o suficiente. Então, se por acaso eu comprar esse setup, lógico, eu não considerei o storage, por causa que o storage vai ser o mesmo valor se eu quiser comprar o meu servidor ou o meu NAS, vai ser exatamente o mesmo custo. Se por acaso eu quiser comprar 8 HDs de 300, vou gastar por volta de 3.000 por cada HD. Se por acaso eu quiser comprar 8 HDs do mesmo jeito no meu NAS, vai gastar o mesmo valor. Então, por isso mesmo que na conta final eu não vou utilizar esse valor. Então, se eu adicionar 200, 150, 100, 50, 60 e 150, vai ter um total de 810. Então, se por acaso eu quiser montar meu próprio servidor com todos esses componentes, então vou gastar uma faixa de 810, talvez 850, vamos falar, se por acaso essa fonte aqui não tiver com nenhum cooler e eu quiser adicionar. Nesse caso ele já tem alguns coolers, mas vamos supor que ele não tem, eu posso comprar alguns deles que não são caros para fazer uma melhor ventilação. Então, mesmo assim, vai ser uma faixa de 810, vamos falar que eu vou gastar no máximo 850 com pasta térmica, com todos os componentes que eu preciso, 850. Agora, se a gente vir aqui, vamos copiar isso aqui e puxar de volta aqui para o lado, só para a gente comparar. Inicialmente eu estava pensando no NAS com apenas 4 cases, porém eu quero fazer um upgrade do meu current NAS. Então, se por acaso eu comprar um de 4 cases, eu já tenho um de 4 cases, não vai fazer diferença nenhuma, eu posso ir lá e tentar investir um pouco mais para comprar um de 8 cases, 8 espaços, 8 HDs que eu posso colocar. Por mais que eu não vou colocar HDs muito grandes, eu ainda posso colocar 8, tem mais flexibilidade. Então vamos supor que eu vou escolher esse aqui. Na loja da Amazon agora está 1.299. Ele teria o mesmo CPU, mesma quantidade de memória RAM, mesmas configurações. Porque se eu vim aqui, ele teria 8 GB de memória RAM, ele teria 10 GB de cartão de memória, talvez ele teria 2, então meu cartão teria 2. Além do mais, ele teria o mesmo CPU. Então por isso mesmo eu quero comparar elas por elas. Talvez a casa ou a case vai ser um pouco diferente, porém vai ser o mesmo princípio. Essa aqui vai ser 8 desse jeito, essa aqui vai ser 8 desse jeito. Então, no final das contas, vai ser muito parecido e eu vou estar gastando 1.299 para ela.
Então, se a gente fazer as contas básicas, nós temos 810 menos 1.299, vamos considerar o melhor preço. Eu vou estar gastando mais, total gasto a mais vai ser 489 pounds. Eu estou considerando tudo em pounds, por causa que é o que eu estou conseguindo aqui. Então, o valor maior, o que eu vou gastar mais, vai ser 489 pounds. 489 vai ser o valor que eu vou gastar para o desenvolvedor, desenvolver o servidor ou o sistema operacional. 489 vai ser para eles montarem, para eles mandarem e para ter o conforto. Então, se eu for escolher ele tudo montado, com a mesma especificação do meu servidor, para não precisar de estressar nada, eu vou estar gastando 489 pounds a mais. Se a gente pensar em reais, eu não sei quanto que vai ser mais, só que você vai estar gastando muito mais. Então, a não ser que realmente o sistema operacional seja o sistema operacional que você necessita e vai fazer toda a diferença para você, do meu ponto de vista, você vai estar gastando 1/3 a mais do valor, ou pelo menos quase metade do valor a mais, só para você ter o conforto de não se estressar de montar servidor, só para você ter o conforto de estar tudo pronto e sem nada para pensar. Simplesmente plug and play, funciona e sem estresse nenhum. O único problema disso é que, se por acaso você escolher utilizar o teu próprio servidor, montar seu próprio servidor, você não vai ter o sistema da Ugreen, porém, outros sistemas, outros aplicativos do Docker vai manter esse mesmo serviço. Então vamos supor, se você montar esse servidor, você pode instalar TrueNAS. Através do TrueNAS, você pode instalar todos os aplicativos do Docker, por causa que o TrueNAS Scale já tem o Docker, funciona como Debian como base. O Ugreen funciona como Debian como base. Você tem o ZFS do TrueNAS, na qual ele tem um pouco mais de segurança. Você consegue fazer backup, você consegue fazer cloud backup, syncs e continue on. Então, você vai ter um sistema bem parecido, porém, você vai ter que trabalhar um pouco mais para desenvolver esse sistema, comparado a qualquer um desses sistemas NAS que você já compra ele pronto no mercado, que você não precisa ter conhecimento nenhum, simplesmente você vai lá, compra esse sistema, coloca os HDs, faz a formatação de acordo step que o próprio aplicativo vai oferecer e daí vai estar pronto. A única diferença é que, um tempo atrás, quando eu comprei meu Synology NAS, alguns aplicativos de fotos não estavam tão desenvolvidos e num dos vídeos anteriores eu mostrei o comparativo entre o aplicativo de fotos da Synology NAS e um outro, eu acredito que era a Photo Prisma, e ele estava muito mais desenvolvido, muito melhor e não tinha muita diferença. Então, se eu balancear agora, eu acho que você montar o seu servidor seria a melhor opção, principalmente para salvar energia. Porém, você tem que ter o ânimo de você instalar seus próprios aplicativos e montar de acordo com as necessidades. Porém, ele vai funcionar de modo correto, esperado e praticamente com o mesmo power consumption e com a possibilidade de você aumentar o teu setup de acordo com suas necessidades. Então vamos supor que você queira colocar 128 de memória RAM, sim, você pode colocar 128 de memória RAM. Vamos supor que você queira colocar uma placa de vídeo para melhorar as suas codificações, sim, você pode. Vamos supor que mais para frente você vai querer colocar mais HDs. Você pode comprar cartas que permitem que você coloque mais HDs, mais que 8, vamos supor que você queira colocar 12. Quando você vem aqui, você pode adicionar, é simplesmente você adicionar cartas ou PCI Express que vai te permitir você colocar, vamos supor, 12 HDs, 24 HDs. Vibração vai ser um efeito, por isso mesmo que essa casa não vai ser o suficiente, porém se você colocar um housing que seja maior, com mais espaço, você pode colocar mais HDs e teria mais flexibilidades. Já o Green, ele não tem opção de upgrade. Você não consegue conectar outro HD ou outro sistema de HD, pelo menos não no momento, para colocar 12, 16, 18, 24 HDs. Também, para você utilizar uma placa de vídeo, você tem essa opção, porém, você vai ter que comprar um adaptador, fazer a placa de vídeo externamente e rodar ela em modo separado, o que pode ser interessante também, o que pode não ser interessante. Então, desse jeito, nós explicamos a diferença entre preço entre os dois. Vai muito da tua opinião, vai muito da sua escolha, de escolher qual das duas opções que vale mais a pena para você, porém, você tem a flexibilidade.
No meu caso, eu gosto de desenvolver, eu gosto de testar, eu gosto de fazer muitas coisas, então talvez eu estaria mais tentado para montar meu próximo servidor ou próximo serviço em relação a comprar um pronto. Porém, ainda eu quero testar o sistema da Ugreen para ver se realmente vale a pena o 489 pounds a mais em relação a eu montar meu próprio servidor. Então, se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.